Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Cafezinho Imobiliário. Um oferecimento da Savali Imóveis, nós estamos trazendo aqui um assunto que é importante na vida de todo mundo, o seu lar. E a gente vai além, porque o mercado imobiliário, ele movimenta a economia das cidades, ele cria oportunidades de trabalho e também de investimentos. Por isso, a gente vai conversar aqui sobre temas que envolvem o setor e que podem sim ter tudo a ver contigo. Hoje, neste episódio, nós vamos falar sobre financiamento imobiliário. Começa agora o Cafezinho Imobiliário. E para falar desse assunto, nós vamos conversar com duas colaboradoras lá da Savali, a Vanessa Machado e a Carol Santos, que tratam diretamente, deste setor. A Carol trata do setor de financiamentos e a Vanessa Machado é gestora de locações e condomínios e correspondente na Caixa. Oi, gurias, tudo bem? Vanessa? Olá, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que estou muito feliz em poder fazer parte desse novo projeto da Savali, que é os podcasts. Espero que seja um sucesso e que a gente consiga contribuir de alguma forma para aqueles que estão nos assistindo. Oi, Carol. Tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui nessa conversa, trazendo informações e passando aquilo que a gente busca fazer no dia a dia, que é trabalhar com carinho e dar o nosso melhor aos nossos clientes. Pois é, a gente escolheu esse assunto de hoje, sobre financiamentos imobiliários, porque tem crescido muito, o financiamento imobiliário e também a gente percebe que tem se tornado, assim, a chave principal para a aquisição da casa própria, E a gente também viu ali que a Savali é a correspondente Caixa, a primeira aqui de Santo Antônio da Patrulha, Vanessa? Isso mesmo. E o que significa, ser uma empresa correspondente da Caixa, ter profissionais que fazem esta negociação entre Caixa e cliente, mais ou menos isso? Isso mesmo. Então, o correspondente, ele é basicamente o intermediário dessa negociação entre o cliente e as instituições bancárias, Então, a Savali, eu sempre digo que ela vai muito além disso, Porque a gente trata o sonho do cliente como se fosse nosso, A cada conquista, a cada avaliação de crédito aprovada ali, a gente faz a vibração junto com o cliente, E consegue, sim, dar esse respaldo para o cliente do início, ao fim da negociação. E assim, há quanto tempo, que a Savali já vem, desenvolvendo esse papel? Teve muita mudança, desde o início? Sim. Bom, então, só para situar, eu trabalho na Savali, vai fazer 15 anos. Desde 2009, então há 13 anos, ela é correspondente Caixa. A gente, como tu mesma disse, a gente foi o primeiro correspondente da cidade. E com certeza, teve muita mudança, em todo o processo, assim. Houve uma automatização que a gente chama, no processo do financiamento imobiliário. A gente iniciou como correspondente lá em 2009. Eu ainda trabalhava na recepção da Savali e foi, então, me delegado essa função, de fazer essas transações, no caso, com a Caixa. Eu gosto de dizer, assim, acho até graça, que a gente faz os processos desde que eram simplesmente fazer o preenchimento do cliente ali com as informações dos dados, do imóvel, colocava dentro de um saquinho e entregava na agência. E a partir dali, os colaboradores da agência é que davam seguimento no processo, Então, hoje, com toda essa automatização, a gente conseguiu também prestar um serviço de maior qualidade aos nossos clientes, porque a gente tem esse respaldo, no caso, e esse controle de todo o processo. Desde que o cliente encaminha a documentação, que faz a simulação, que faz a avaliação, do crédito, até o final, até a assinatura do contrato, ela toda passa pela mão
tão somente do correspondente imobiliário. Então, a gente faz parte de todo o processo e consegue ter o controle de tudo isso. Pois é, e aí eu fico pensando, né? Essa necessidade do correspondente deve ter surgido justamente pelo volume, né? Porque acho que antes ainda a Caixa de repente atendia diretamente. Não sei se o correspondente é uma coisa que existe desde o princípio, né, dos financiamentos, mas eu acredito que não deve ter sido em função do volume, né, de procura, enfim, de liberação, né, de financiamentos. Sim, isso mesmo. Na verdade, o correspondente se deu, né, pelo tão chamado gargalo que existia nas agências, né, da demanda muito grande, porque com o crescimento do mercado imobiliário, né, acabou-se tendo também programas subsidiados pelo governo, enfim, para fomentar, inclusive, a construção civil, e a procura acabou sendo bem maior, né? Então, a demanda para as agências e para os colaboradores, que por muitas vezes continuavam nas mesmas, né, não se aumentava esse número de colaboradores, acabou se tornando algo que eles viram que sim, teria a necessidade de se buscar parceiros, né, fora da agência, e então dar essas autonomias, assim, para que esse processo fosse feito fora da agência. Uhum. E quanto tempo, mais ou menos, Carol? Porque antes no envelopinho Vanessa, desculpa. Antes no envelopinho devia de ser muito mais demorado, né? Aí com a automação, né, como tu falaste, deve ter agilizado bastante, mas também por conta disso aumentou o volume, vocês conseguem atender mais gente, né? Com certeza. Falar em prazos, assim, é algo que é bem particular de cada negócio, né? Porque a gente costuma dizer que tem vários tipos de financiamento, né? Várias modalidades. Algumas a gente acaba conseguindo contratar em menos tempo, né? Que são aquisições de terrenos, aquisições de imóvel pronto. Uhum. A construção, ela já é um pouco mais demorada, porque daí tem a demanda de projetos e tudo mais, né? Então, acaba demorando um pouco mais. Mas, com certeza, a Savalia, ela consegue atender, assim, seus clientes de forma satisfatória em um tempo razoável. Uhum. E aí, como é que é a relação com a Caixa? Assim, é boa ou tu fica brigando lá e apressando eles? Como é que funciona? Na verdade, como hoje depende só da gente, né? Na verdade, a Caixa, ela participa mesmo, a agência em si, no momento da assinatura do contrato. Fora ali, tudo com vocês? É tudo com a gente. Olha só. E assim é como vem dando certo, né? Porque era um gargalo que existia e que acabou podendo ser sanado, né? Em função de a imobiliária como a Savalia contar, né, com um correspondente. Para ser correspondente, o que precisa para uma empresa, né, para uma imobiliária ser uma correspondente Caixa, por exemplo? Bom, além de todo o relacionamento, né, com a agência, nós, como correspondentes, a gente participa de provas, né? A CA 300, que ela é emitida pelo Banco Central. Então, a gente precisa periodicamente fazer essas provas, né? E a gente precisa ter uma pontuação para seguir como correspondente. E a comercial completa, que a gente chama, né? Que é uma segunda prova também para que a gente obtenha essas certificações e possa continuar, no caso, no segmento, né, como correspondente. Então, não é assim uma coisa também tão simples, né? Não são todas as empresas que conseguem, tem que passar por todo um processo. Isso mesmo. Muito bem. E como que funciona assim também? O cliente, ele vai primeiro na Caixa e daí a Caixa encaminha para o correspondente? Como que funciona esse fluxo, assim, né? Para quem está nos assistindo e quer, eu preciso de um financiamento, né? Onde é que eu vou primeiro? Sim. Hoje, já, né, com a divulgação, né, através das redes sociais, eu acredito que seja bem menos o número de pessoas indo até a agência para justamente buscar essa informação, né? Uhum. Já acaba ficando mais direcionado aos correspondentes, mas sim, ainda tem aquelas demandas, né, que vão até a agência e a agência de vinculação acaba fazendo a indicação dos correspondentes da cidade.
Certo. Bom, e aí, já que a gente está falando, né, de buscar informação, vou aproveitar e perguntar para Carol, então, né, sobre as etapas, né, de como financiar, né, Carol? Eu acredito que as pessoas têm muitas dúvidas, né, sobre isso, mas existe um caminho, né, que vocês ajudam daí as pessoas a trilharem. Como é que faz? Bom, hoje o meu contato, né, é direto com os clientes. A gente trabalha em parceria, eu e a Vanessa, mas a Vanessa acaba ficando cuidando mais dessa parte burocrática, eu fico diretamente em atendimento aos clientes. Hoje os clientes chegam, né, até o correspondente para saber como fazer um financiamento, né? Tem muitos leigos que não sabem exatamente nada. Primeiro eu não passo... sei exatamente nada. Então é exatamente assim, ó, é em uma conversa, né? A gente vai conversando, o cliente vai fazendo seus questionamentos, eu vou tirando as dúvidas. A gente faz o ponto inicial, é a simulação, né? Que é direto no simulador da Caixa, no site da Caixa. A gente faz a simulação. Os dados principais hoje para a simulação é o CPF do cliente, a data de nascimento e o valor de renda. Com esses dados a gente consegue fazer uma simulação ali para o cliente. Após a simulação, né, o cliente define os valores ali, como é que fica melhor para ele. Definindo simulação, a gente faz a avaliação do crédito, segundo passo. Para fazer a avaliação do crédito, a gente precisa reunir as documentações básicas do cliente. Após a avaliação do crédito, aprovando, a gente segue para a terceira etapa, que seria a vistoria. Sendo um imóvel pronto, ele se torna mais rápido, né? Um imóvel pronto a gente já consegue ter acesso à matrícula dele e já pedir vistoria de imediato. Quando é construção, por exemplo, o cliente vai financiar construção em terreno próprio ou aquisição de terreno e construção, é um processo um pouco mais demorado em função de projetos, de documentação de imóvel, né? Prefeitura. Então, isso leva um tempo um pouco maior. Sim. Após essa documentação finalizada, daí a gente consegue pedir a vistoria do imóvel. Solicitando a vistoria do imóvel, a gente faz uma análise da documentação. O processo de financiamento hoje, a gente monta uma pasta, um dossiê, onde vai todas as informações dos proponentes, que vêm a ser os clientes, toda a documentação do imóvel, de engenharia em si, e a gente faz essa análise de toda essa documentação, faz a atualização de algumas dessas documentações, como a matrícula do imóvel, por exemplo, né? A Caixa pede essa conferência toda atualizada. Após essa análise de documentação finalizada, a gente encaminha para a agência, que daí é o único contato direto, digamos assim, que a gente tem com a agência, que é no momento em que a gente entrega o dossiê do cliente para a agência fazer o agendamento da assinatura de contrato. Daí é o processo final ali do financiamento. E vocês participam dessa assinatura de contrato? Sim, eu acompanho, né? Quando eu não estou, a Vanessa acompanha, mas o correspondente sempre acompanha a assinatura de contrato. Hoje, o programa Casa Verde e Amarela, né? A assinatura de contrato ocorre no próprio correspondente, no escritório. Então, a gente realiza a assinatura lá na Savali. E sendo um outro programa, que é o SBPE, a assinatura ocorre na agência. Entendi. E é muito emocionante? Sim. Tem gente que chora, deve ter, né? Sim. E tu chora junto daí também? É muito gratificante, né? Imagina. É muito bom, sim. É a realização de um sonho, né? As pessoas saem dali realizando o sonho da casa própria e a gente poder contribuir para aquilo ali, com certeza é muito gratificante. É o que a gente zela. Porque eu fico imaginando, assim, né? Eu sou muito chorona, eu já ia chorar, acho que em todas as assinaturas de contrato. Porque a gente sabe que para algumas pessoas é mais difícil, é mais suado, né? E aí tem toda essa junta de documentação, assim. Tu falaste aqui no comprovante de renda, né? Como é que tem que ser esse comprovante, assim, né? O que comprova a renda? Sim. Hoje a maior parte dos processos de financiamento que a gente faz é com renda através de contra-cheque, né? A renda pode ser através de contra-cheque, que hoje a maioria declaração de imposto de renda também, juntamente com extratos bancários, a Caixa exige essa movimentação bancária do cliente, né? Juntamente com a declaração de imposto de renda.
Extrato de contra-cheque de Prolabore, a gente também utiliza. Também vale ressaltar a questão da renda informal, né? Que a Caixa também aceita a renda informal. Porém, hoje, a renda comprovada, que seria essa renda através de contra-cheques, de declaração de imposto de renda, por exemplo, o cliente pode comprometer 30% da sua renda para utilizar o financiamento habitacional. Sim. E a renda informal, ela acaba comprometendo um valor maior, né? Sim. A porcentagem dela de aprovação é bem menor, às vezes em torno de 10%. Então, é onde às vezes dificulta para o cliente realizar o financiamento habitacional, né? Ele tendo somente essa renda informal. E em muitos casos, a renda formal, juntamente com a renda informal, também pode serem casadas. A gente pode utilizar as duas rendas, a renda informal entrando como um complemento para aquela renda ali. Às vezes o cliente tem um valor de renda, mas não é o suficiente, por exemplo, para o valor que ele deseja. A gente consegue complementar com essa renda informal. E pode ser assim, tipo, marido e mulher? Pode ser juntar rendas assim também? Pode agregar até 3 rendas. 3 proponentes podem fazer o processo de financiamento habitacional. Não precisa ter nenhum vínculo familiar, tá? Vale ressaltar a questão de marido e mulher, né, serem casados. Automaticamente entram os dois, né? Se o estado civil for casado, entra os dois. Então, pode colocar uma terceira pessoa junto. Mas não é obrigatório ter esse vínculo familiar. Hoje em dia os filhos estão saindo de casa depois dos 30 anos, né? Ou ninguém não querem mais sair de casa. Então aí, uma terceira pessoa já pode, né? Porque até trabalham fora, né? Mas não querem perder aquela comodidade ali de morar em casa. E sabe que a gente já fez agora, por último, até eu fiz um processo onde era pai, mãe e filho. Então, pois é. Bem bacana, sabe? Os 3 adquirindo juntos, assim. Então, é um processo bem legal. Bem legal mesmo, se ampliou bastante, né, as possibilidades, né, a Vanessa que está há mais tempo aí, acho que há um tempo atrás, aí no início era um pouquinho mais restrito, não era, Vanessa? Sim, a gente tinha mais, vamos dizer assim, impeditivos, né, que fazia com que as pessoas não conseguissem chegar até o final, assim. Hoje se tem a facilidade, né, e a documentação a gente pode dizer que resumiu bastante. Lá no início a gente tinha vários MOs que a gente chama, né, ali que são formulários que a gente usava de preenchimento. Hoje esses formulários eles já foram bastante extintos, assim, então acaba facilitando bem mais o processo. Sim, e vocês também, quando não dá certo, assim, vocês ficam com aquela coisa ruim, assim, puxa, por que não deu? Ai, que pena, né? Deve dar uma dor, né? Com certeza. Isso a gente sempre compartilha, né, Carol? E não satisfeitos, né, por muitas vezes pelo não dar certo, assim, porque esse não é muito difícil a gente passar para os clientes, né? Então a gente sempre tenta buscar outras alternativas, né? Para daqui a pouco não agora, mas para que ele regularize daqui a pouco essa renda que está informal, que ele formalize no imposto de renda, que, né, o que ele busque uma segunda pessoa ou terceira até mesmo para participar desse financiamento com ele, para que esse sonho de fato se torne realidade. Hoje em dia, assim, acontece bastante ou são raros os casos em que a pessoa tem que desistir ou protelar o financiamento? É bem raro, até os casos que chegam para nós, assim, os clientes que chegam para nós, é raro. A gente sempre, nossos clientes, a maior parte, a gente consegue sempre realizar o processo de financiamento habitacional. Mas sim, às vezes ocorre sim, mas a gente busca manter o contato com esse cliente. A gente busca, como a Vanessa disse, tentar, né, a gente conversa, a gente passa essas informações para ele que ele procure regularizar essa renda e volte para a gente conseguir realizar esse processo de financiamento. Então, a gente busca manter esse contato com o cliente para que futuramente ele consiga regularizar e retorne para realizar o financiamento. E acaba rolando uma amizade, assim, também, né? Vão se aproximando das famílias, né? Porque eu acho que, como tu falaste, né? Às vezes, dependendo do caso, fica um tempo maior ali, né? Naquele processo, principalmente se ainda vai construir, né? Vocês também acabam estabelecendo esse elo, assim?
Ah, sim, com certeza. Até foi bom a questão da construção, por exemplo. A construção, o processo de financiamento ali em relação aos valores são liberados por etapas de obra. Então, tem obras que demoram tempos, né? 1 ano, às vezes 2 anos, enfim. E a gente mantém o contato com o cliente durante todo o período. Então, isso é mês a mês, né? Mais ou menos ali entre 1 mês, 2 meses, as etapas de obra, por exemplo. Sim. Então, a gente tem esse contato sempre com o cliente até a finalização do processo. A gente inicia e a gente termina sempre mantendo esse contato com o cliente. Já viram o bebê nascer? Já foram convidados a ser dinda de alguma cliente? Com certeza, o bebê nascer, rola aquele convite pro churrasco, né? Pro café. Que legal. É porque é uma relação de confiança também, né? Sim. Se torna uma relação de amizade, na verdade, né? A gente acaba criando esse vínculo com as pessoas, né? Se encontra depois e conversa. Então, acaba sendo uma amizade. Amizades novas que a gente acaba fazendo através do serviço ali, através do financiamento. Que legal. Bom, gurias, assim, quais são as dúvidas mais frequentes, assim, né, que a pessoa quando chega lá, então já estamos mais avançados, né, elas já estão indo direto na Savali, poucas ainda não sabem, né, acabam indo na agência. Mas quais são as dúvidas mais recorrentes, assim, de quem chega lá atrás de um financiamento? Bom, a gente tem algumas dúvidas, né, mas dentre elas, assim, a gente tem um questionamento que vem seguido, assim, posso usar o meu FGTS para fazer o meu financiamento? Sim, pode, deve. Né? A gente sabe que hoje o FGTS ele tá lá numa conta que está rendendo praticamente zero, né? Enquanto tu poderia tá utilizando esse valor, né? Para fazer a aquisição do teu imóvel, que a tendência é valorização sempre, né? Sim. Então, pode sim, tá? Mesmo que não seja para moradia? Não. Aí não. Isso. O FGTS, ele tem algumas particularidades, né? Que seria... a pessoa tem que ter trabalhado há mais de 3 anos, né? 36 meses. Não precisa ser corridos, mas precisa ter os 36 meses ali de carteira assinada. Ele precisa adquirir o imóvel na cidade que ele reside ou trabalha, né? Precisa ser imóvel para moradia, então para aquisição, que a gente tem a modalidade somente de aquisição de terreno, ele não pode fazer uso, né? Sim. Seria basicamente isso, né, Carol? Sim. Então, deixar a dica aí para quem tem, né, é funcionário CLT, né, de carteira assinada, que faça uso, sim, do seu fundo de garantia para adquirir o seu imóvel. É um ótimo investimento, né? Imagina, às vezes as pessoas, por falta de informação, podem até estar pagando um aluguel, né? Deixando de aproveitar uma oportunidade assim. O que mais? Quanto a pagamentos, assim, tem que dar entrada, por exemplo? Pois bem, aí a gente entra numa linha que é, hoje, né? As instituições bancárias, praticamente nenhuma delas financiam 100% do imóvel. Né? A maioria delas é até 80% do valor do imóvel. Então, tem que dar entrada? Sim, tem que dar entrada. Mas aí a gente entra na mesma linha. O FGTS, ele pode ser uma opção de entrada, né? Para a linha de crédito ali dentro do programa Minha Casa Minha Vida, pegando a primeira faixa, que recebe subsídio do governo, por muitas vezes essa entrada ela diminui consideravelmente, dependendo do valor de entrada até zero, né? Dependendo do valor do imóvel e renda até zero, essa entrada. Então... É importante isso. Né? As pessoas saberem que existe essa possibilidade. Então, precisa... Hoje a Caixa não tem, né? A Caixa e nenhuma outra instituição financeira tem financiamentos com 100% de financiamentos. Mas tem essas possibilidades aí para utilizar como entrada. A gente falava, né, na construção aí, que pode demorar até mais de 1 ano, né, normal. Se a gente for fazer também fora financiamento, a gente sabe que pode demorar esse tempo, né? Mas tem um prazo, assim, para finalizar essa construção? Não, atualmente, assim, os normativos da Caixa não exigem, né, nenhum período, um prazo para a finalização dessa construção. Claro,
quanto mais tempo, porque o que acontece? O cliente, durante o período ali de construção, durante o período da obra, ele vai pagando um valor, né, que é o juro sobre a prestação dele. Então, independente do tempo que ele for levar, ele vai ter aquele custo ali mensal, né, digamos assim. E também o custo de vistorias. Então, quanto mais tempo levar, ele vai acabar tendo esse custo e mais vai demorar a finalizar a obra, né? A concluir o imóvel. Então, mas não tem um prazo, certo? Assim, determinado, não tem. Aproveitando o gancho da Carol, acho que é importante ressaltar que as obras, elas possuem, né, os cronogramas ali de obra, então elas têm previsão, o cronograma ali, ele é mensal, às vezes com 5, 6 etapas, então essa obra, ela deveria, em tese, né, demorar esse período, mas que acaba por muitas vezes, como a Carol disse, se protelando, né, pela questão do próprio tempo, pela questão daqui a pouco em desacordo com o construtor. A gente já percebeu várias situações, mas uma coisa que é bem importante ressaltar que enquanto essa obra estiver em andamento, né, tu não ter finalizado ela, feito o registro, enfim, na matrícula, enquanto isso tu só tá pagando de fato juros, como a Carol disse, né, tu não tá amortizando o teu saldo devedor. Então, isso é uma coisa bem interessante. Pode demorar? Pode, não tem problema. Mas não é interessante para o cliente que demore. Exatamente. Por conta disso aí, dessa questão dos juros, né, e de não estar amortizando. Agora, gurias, a gente falou aqui, né, vocês falaram de vários serviços que vocês prestam, né, acaba ficando tudo com a Savali, com o correspondente imobiliário, a Caixa só se envolve realmente ali na hora da assinatura de contrato. E aí, isso é muito caro? Quanto que custa isso para o cliente, né, para aquela pessoa que chega lá na Savali e vai ter todo esse acompanhamento? Bom. E ainda vai servir o churrasco. Bom, para o nosso cliente final hoje, o custo para ele é 0. Né? A gente por isso que ele oferece churrasco. Né? A gente acaba não cobrando nenhum valor, né, para fazer o encaminhamento do financiamento, porque quem nos remunera é a Caixa, né? A gente é remunerado por cada processo e por cada contrato, enfim, assinado por cada negociação, é a Caixa quem nos remunera. Então, o custo para o nosso cliente ele é 0. Que bom. Então, não tem como não procurar mesmo esse auxílio, né? E ter toda essa orientação. E aí, se não der para ser churrasco, né? Pode ser um petisquinho qualquer. Eu acho cafezinho. Um cafezinho, né? O que vale é a amizade. Agora, assim, a Vanessa já trabalha mais tempo. Tu, Carol, há quanto tempo você está na Savali? Eu, esse ano, em dezembro, eu completo 3 anos. E tu também gosta, assim, que a Vanessa, aquele olhão claro dela ali, quando ela fala, o olho brilha, né? Mas eu tô vendo também, assim, que tu tem um carinho. E a gente conversou aqui no episódio anterior, né, com a Maiana e com a Vanildo, e eles falaram super bem, né, dos colaboradores. Claro que vocês não vão falar mal deles aqui, mas a gente vê, assim, né, só em conversar com vocês essa energia. Tu também gosta muito de trabalhar lá. Sim, com certeza. Eu já comentei isso com a Vanessa, já comentei com a Maiana, com a Vanildo. Hoje eu amo o que eu faço. Imagina, eu vim de uma área totalmente diferente, porque eu sou formada num curso técnico de enfermagem. Olha aí. E eu trabalhava, né, antes de eu vir para Savali, eu saí do hospital para ir para Savali. Então, assim, eu entrei numa área totalmente diferente do que eu fazia. E hoje eu não quero sair mais. Quero continuar. Eu gosto muito do que eu faço. Eu amo esse contato com o cliente, eu amo contato com os papéis, sempre falo isso pra Vanessa. Eu adoro montar o processo, adoro fechar um processo. Quando ele fecha ali, quando ele finaliza conforme essa função de tu levar até a Caixa, tu agendar a assinatura, tu ter esse contato com o cliente, é aquilo que a gente comentou, é da emoção de finalizar aquele processo e de ver que tu fez um trabalho bem feito. Eu acho que é isso que eu aprendi muito isso na Savali, zelar muito pelo bem-estar do cliente, né? Tu procurar sempre o melhor pro teu cliente. A gente faz para os outros aquilo que a gente gostaria que fizesse pra gente, né? Sim. Então, com certeza, eu sempre busco, a Vanessa me auxilia bastante pela função dela estar mais tempo, né?
eu sempre busco, assim, a gente sempre está se atualizando e buscando informações, recorrendo para melhor atender os clientes, com certeza. E tu, Vanessa? Que tá aí há mais tempo, né? Já disse que tá na cara, né? Que tu gosta do que faz, que tu gosta da tua equipe, né? Dos teus colegas. Mas fala um pouquinho aí sobre como é trabalhar na Savali, né? Como é essa relação lá de vocês. Bom, trabalhar na Savali é muito especial, assim. Eu gosto de dizer que o chefe master, né, que é o Avanildo, ele tem um coração puro, né? E ele transmite muito isso pra gente, assim. E deixa muito claro e alinhado, assim, com todos os colaboradores, a questão da missão da Savali, né? Que é entender a necessidade do cliente e buscar, né, isso para que o cliente saia satisfeito, né, para que ele se sinta em casa mesmo. Então, por muitas vezes o cliente chega lá, é o cafezinho, a gente começa com outros assuntos, né, para depois entrar no assunto do negócio por muitas vezes. Então, o cliente acaba indo lá, ele conta da vida, já fala dos filhos e tal. Então, esse relacionamento, assim, é próximo, né? Mas trabalhar com a Savali, assim, eu posso dizer que é muito gratificante, né? Eu trabalho há 15 anos lá, eu posso dizer que eu cresci lá dentro, né? A minha formação, que é administração, eu fui buscar devido também a estar lá, porque quando eu entrei lá, eu estava no ensino médio. Então, é bem gratificante. Que legal, que bom, né? Que bom ver esse sorrisão aí, né? E sentir essa verdade de vocês também. Gurias, agora sim, pontos fortes, né? A gente tá falando aqui também da empresa, né? Dessa questão do relacionamento com os colaboradores, mas o que mais vocês gostariam de destacar, assim, né? Como pontos fortes da Savali, mas principalmente nessa questão de ser o representante, Kátia? Eu acho que essa questão do atendimento, né? A gente preza muito por um bom atendimento. A gente procura sempre, muitas vezes os atendimentos eles se iniciam de forma online, né? O cliente chama através do WhatsApp, através dos nossos canais de atendimento. A gente inicia o atendimento por ali, né? Uma simulação, aquele primeiro contato. Mas a gente preza muito por esse contato direto, assim, esse olho a olho. Então a gente sempre busca, né? O cliente sempre nos procura ir até a Savali para a gente ter esse contato, porque às vezes por telefone fica aquela dúvida, então a gente gosta muito desse contato direto, assim, a gente preza muito por esse atendimento direto com o cliente. Acho que a Vanessa pode falar melhor a questão da experiência, né? Como correspondente, a Savali já há 13 anos como correspondente aqui na cidade, então acho que isso é um dos pontos mais fortes, né? Que a gente pode destacar. Sim, sendo pioneiro, na verdade, né? Como correspondente. Então, a gente preza, né? Pela agilidade dos processos, é algo que é uma demanda que nos chega forte, assim, o cliente ele não quer esperar, né? Ele quer ser atendido rapidamente, ele quer ter o resultado ali na hora, às vezes. Então, a gente busca, né, muito isso, assim, pela questão da clareza também do processo, né, a gente sabe que hoje o financiamento da Caixa, além, né, de ele não ter custo, dele ter custo zero pelo nosso serviço, mas ele tem algumas taxas, né, taxa que hoje a Caixa cobra pela emissão do contrato, porque o contrato da Caixa, ele vale como uma escritura pública, então, o cliente, ele não precisa ir até o tabelionato, enfim, fazer esse processo de escritura, né, então tem esse custo, além de custos de registro de imóveis, pagamento de TBI. Então a gente deixa isso bem alinhado para o cliente, inclusive lá no início passa para ele toda uma previsão de custos e tudo mais, para que ele esteja ciente, né, de todo desse processo que ele vai passar, né? Sim. E que a gente acha que precisa estar muito claro na cabeça dele, porque aquele momento que é o sonho, né, que é a assinatura do contrato ali, ele não pode virar pesadelo, né? Sim. Porque a gente sabe que quando mexe no bolso e no financeiro, né? Se a pessoa não está organizada para aquilo, acaba interferindo também, né? Então, sim, a gente gosta de deixar isso bem claro e alinhado, assim, para os clientes. Sim, e aí também vocês observam, né? Se realmente, porque vocês querem muito, né? Que dê certo, mas eu acredito que vocês também orientam
ele esperar um pouquinho, daqui a pouco não é a hora, Sim, né? sim. Vocês também têm que ter essa sinceridade, né, gurias? Eu acho que isso é trabalhar com a verdade, né? A gente procura sempre passar a verdade para o cliente, como a Vanessa disse, trabalhar com a maior clareza, com a maior transparência possível, para que o cliente não saia dali, né, com nenhuma dúvida, e se naquele momento não deu certo, que em outro momento ele possa voltar para que dê certo, né? Então acho que é isso que a gente busca, esses pontos positivos que a gente busca, que a gente trabalha no dia a dia. Agora, voltando na questão ali das dúvidas frequentes, né? A gente falava sobre a obrigação de dar uma entrada. Essa entrada, ela pode ser um bem do cliente ou não? Não, neste caso, não. Ele precisa ser, a não ser que, né, este bem daqui a pouco participe da entrada lá na negociação, se ele está adquirindo um imóvel pronto, né, ou aquisição de um terreno, daqui a pouco, se ele oferecer esse automóvel, né, a gente sabe que N possibilidades, assim, e o proprietário aceite, sim, aí pode ser considerado como entrada. Porque hoje, dentro do processo do financiamento, a gente pode indicar, né, o valor de financiamento também que o cliente deseja. Então, essa entrada não necessariamente ele precisa pagar para a Caixa ou depositar em conta. Essa negociação e essa entrada, ela pode ser feita, sim, com o proprietário, de uma forma que não seja em espécie. Sim. Então, mais uma possibilidade aí, né? Que de repente as pessoas nem imaginam, né? Mas eu vou ter que dar uma entrada de tanto, não tenho como. E aí tem essa outra possibilidade aí que vocês trazem. Gurias, não sei se tem mais alguma coisa que vocês gostariam, né, de reforçar, de deixar aqui para quem está nos acompanhando. Eu quero que depois vocês deixem todos os canais, né, os contatos, mas alguma consideração a mais antes disso? Eu queria reforçar, né, a questão de que a Savali, né, atua como correspondente, mas não somente como correspondente dos processos de venda de imóveis que são nossos, né? A gente tem uma parceria aí muito grande com outros corretores da cidade, né? Que procuram justamente a Savali por saber que podem ter esse respaldo de transparência, de clareza, né? Então, a gente tem muitos parceiros corretores aí, né? Que, querendo ou não, são concorrentes, né? Dos nossos corretores, mas que a gente tem essa parceria forte, assim como com incorporadoras, construtoras, então, que direcionam, né, os clientes para a Savali porque sabe da transparência e do quanto com ética a Savali trabalha. E aí esses imóveis, né, esses clientes que vocês atendem, é mais aqui de Santo Antônio da Patrulha, atende também municípios vizinhos? Bom, na grande maioria, né, Carol, a gente pode dizer que é daqui da sede, sim. Uma coisa bem importante também ressaltar é que hoje, né, por Santo Antônio ser considerado região metropolitana, né, dentro do financiamento, dentro da agência da Caixa, a gente tem um valor de 187 mil para o programa Minha Casa Minha Vida, enquanto aqui vizinhos, Osório, Cará, isso é reduzido bastante, assim, Cará é 140 mil, Osório 150 mil. Que são a região litoral norte que a gente pertencia antes, agora somos metropolitana. Até mesmo Tramandaí, Capão da Canoa, eles têm um valor bem menor, né, dentro da linha do programa Minha Casa Minha Vida, que ela serve para imóvel novo, né, ou construção. Então, a gente consegue ter esse privilégio, vamos dizer assim. Mas sim, a gente pode encaminhar, a gente é correspondente da agência de Santo Antônio, mas cliente que está pensando em adquirir um imóvel em Osório, é daqui, pensa em adquirir lá, a gente pode fazer o encaminhamento em todas as cidades dentro do Brasil, assim, a gente pode atuar. Que legal. Então tá, Carol, mais alguma informação, mais alguma consideração? Eu acho que vale ressaltar também que o correspondente não trabalha, né, somente com o financiamento habitacional, mas que sim, a gente presta alguns outros serviços vinculados à Caixa, né, como consórcio, aberturas de conta,
o empréstimo consignado. E vai dar outro podcast, então já vamos anotar aqui. Então, são alguns outros serviços, né, vinculados à Caixa que o correspondente também pode trabalhar, não somente o financiamento habitacional. A gente acaba falando bastante no financiamento habitacional, né, que é ligado à imobiliária, aos imóveis, enfim, mas o correspondente pode sim prestar esses outros serviços que são vinculados à Caixa também. Então, estamos habilitados. Muito bem, e a gente vai falar sobre isso então num próximo episódio. Gurias, então, olhando para as câmeras ali, os contatos, né, e também os canais de comunicação, né, como que o pessoal encontra vocês com mais facilidade. A gente tem o nosso site, né, que é www.savalimóveis.com.br. Ali no nosso site tem um link que ele direciona para o simulador. Então, quem tiver interesse, quiser fazer uma simulação, lembrando que a simulação de financiamento habitacional, ela é sem compromisso. Então, clica lá, faça a sua simulação. Ali vão encontrar os nossos telefones também para contato. Podem nos chamar para tirar qualquer dúvidas. E a gente acaba postando muito, né, no nosso Instagram, então segue o nosso @SavaliMóveis, que a gente traz todas as novidades, qualquer modificação dentro do processo de financiamento, né, a gente busca estar atualizando lá para manter todo mundo informado. Muito obrigada. Carol, na hora que entrei no site, lá vou fazer a minha simulação, me atrapalhei. Posso ligar para pedir ajuda? Tem como ligar? Para onde que liga? Claro, pode sim. Ali no próprio site já tem um link também que direciona para o nosso WhatsApp. Nós temos uma central de WhatsApp onde vai cair na nossa secretária e ela mesmo vai direcionar para o setor escolhido. Pode também, nosso telefone fixo, né, que é o 3662-2001, que pode também entrar em contato, pedir para falar com o setor do financiamento habitacional, que vai ser direcionado para mim, eu não estando para a Vanessa. Muito bem, obrigada Vanessa, obrigada Carol. As meninas, né, ficam à disposição para mais dúvidas, já deixaram aí todos os contatos, quem quiser entrar em contato. A gente vai ficando por aqui, este foi o episódio do Cafezinho Imobiliário sobre financiamentos, mas a gente volta aí a qualquer momento num próximo encontro. Obrigada a todos que nos acompanharam. Até mais.